Bom, no vídeo de hoje vamos falar a respeito do Atlético Paranaense e o valor de mercado da equipe, onde teve uma avaliação mostrando que a equipe está dentro dos top 5 times do futebol brasileiro mais bem ranqueados no valor de mercado. Eu quero aqui falar com vocês o que leva em consideração nessa avaliação e tudo mais, e o crescimento do valor de mercado da equipe do Atlético nesses últimos anos, tá bom? Mas antes de começarmos, aproveite para deixar seu like e também se inscrever no canal. Estamos quase chegando nessa marca de 29 mil inscritos. Tem muitos torcedores aqui no canal do Atlético Paranaense, então só tenho que agradecer a todos vocês que inclusive compartilham esse vídeo, assistem bastante, curte aqui embaixo, que sem dúvidas eu vou tentar deixando aqui atualizado vocês sobre o projeto de clube empresa do Atlético, que já fizemos vídeos sobre o mercado da bola, enfim, várias notícias bem importantes da equipe do Furacão. Enfim, mas só antes de começarmos, tem um recado importante para vocês. Como vocês sabem, nosso parceiro aqui do canal, o Futebol Team, que é um jogo de futebol bem interessante, onde você pode jogar online com seus amigos, enfim, o que parece bastante com aquele modo carreira do FIFA, do PES, onde eu vou deixar aqui o link embaixo na descrição desse vídeo. Vai lá dar uma olhada, tenho certeza que você vai gostar. É um jogo de futebol bem interessante, com gráficos excelentes, que você pode inclusive jogar online com seus amigos. Vai lá dar uma olhada no Futebol Team, que enfim, um jogo que vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo, e depois você continua aqui assistindo a respeito desse valor de mercado absurdo, que o Atlético Paranaense muito bem ranqueado entre os times mais valiosos do país. Bom, o Atlético Paranaense, que foi ranqueado entre os top 5 times mais bem avaliados no futebol brasileiro, é uma pesquisa lá do Sport Valley, que apresentou esses valores exclusivos de valuation das equipes de cada time do futebol brasileiro. O Atlético Paranaense, que está avaliado em 1 bilhão 785 milhões de reais, que é o valor de mercado hoje da equipe, que essa, no caso, a Sport Value considerou vários fatores, como por exemplo a marca do time, os ativos, como por exemplo jogadores, o estádio, o CT próprio, que sem dúvidas o Atlético Paranaense, com um excelente CT, centro de treinamentos, e também, no caso, a Arena da Baixada, ajudou bastante para chegar nesse número expressivo, e principalmente nos últimos 5, 6 anos, que tem tido excelentes campanhas dentro do cenário nacional e internacional. Vale lembrar que dos 30 primeiros times do futebol brasileiro dessa lista, que essa lista do Sport Valley foi dos 30 times mais bem valiosos do país, teve no caso 25 bilhões de reais de valor de mercado dessas equipes, o mesmo valor que teve no caso no ano de 2020. Então, você vê o Atlético Paranaense aparecendo no 5º lugar, abaixo apenas de algumas outras equipes, como por exemplo o Flamengo, o Palmeiras, o Corinthians e o Atlético Paranaense. O Flamengo, que é o líder, avaliado em 2 bilhões e 700 milhões de reais, o Palmeiras em 2 bilhões e 350, Corinthians 2 bilhões e 200, o Atlético Mineiro 1 bilhão e 900 milhões de reais. O Atlético Mineiro, por conta do estádio, deu uma ultrapassada no Atlético Paranaense, mas antes da construção do estádio próprio estava bem abaixo, tá? Depois vem o Atlético Paranaense, bem próximo também do Internacional, que aparece em sexto, o Internacional com 1 bilhão e 700 milhões de reais, e o Atlético Paranaense 1 bilhão 785 milhões, um valor gigantesco. Sem dúvida, um dos times mais queridos aqui no futebol brasileiro, em relação também a investidores que têm interesse de investir aqui no país, porque vale ressaltar, o Atlético Paranaense já está tomando as primeiras decisões para virar uma sociedade anônima do futebol. Eu já trouxe aqui 2 vídeos a respeito disso para vocês, que pode assistir aqui até no final, que na tela final desse vídeo eu vou deixar outras sugestões de vídeo que eu já falei a respeito desse projeto de clube empresa. Mas enfim, até o presidente da equipe já tem tomado as decisões e medidas necessárias, porque ele vê que a única maneira de o Atlético Paranaense virar um time assim realmente para disputar a Libertadores, o Mundial e tudo mais, ganhar o Brasileirão, seria tomando esse próximo passo, que seria virar uma sociedade anônima do futebol. E não seria uma tarefa fácil vender o time, porque assim, eu vejo que o Celso Petralha não iria fazer o jogo... no caso, jogo mole, vendeu o Atlético Paranaense por um valor barato. Eu acho que iria, no mínimo, realmente um valor ali bem próximo disso. Por exemplo, o Cruzeiro foi vendido por 400 milhões de reais, mas o Ronaldo assumiu parte dessa dívida de 1 bilhão. Então, o Cruzeiro foi vendido a 1 bilhão e 400 milhões de reais. O Atlético Paranaense, eu vejo, no mínimo, acontecendo algo nesse sentido, recebendo ali, quem sabe, uma parte desse valor, até porque tem que levar em consideração que o Atlético tem dívidas bem mais baixas, mas não são valores que assustariam o investidor, até porque iria chegar com uma moeda forte. Então, mesmo sendo, sei lá, 200, 300 milhões de reais, isso não é nem 70 milhões de euros, então é um valor bem abaixo do que os investidores estão acostumados. Enfim, então eu vejo que o Atlético poderia ser negociado, quem sabe ali por uns 700, 800, quem sabe até mesmo 1 bilhão de reais, então não seria uma tarefa do dia para a noite achar um investidor disposto a colocar esse valor.
Até o Atlético já tomou as primeiras mudanças no seu estatuto para permitir, no caso, a mudança para a SAF, e que nesse ano de 2022, possivelmente, não deve dar tempo do Atlético conseguir um investidor. Até porque, assim, tem tomado as primeiras decisões, mas ainda está no estágio inicial, e a CBF, que no caso permite migrar os contratos de jogadores, de funcionários e tudo mais para uma sociedade anônima até no máximo o início da competição nacional. No ano passado podia no máximo até iniciar o estadual, mas agora somente na campanha do Brasileirão ou da Copa do Brasil. Na Copa do Brasil o Atlético vai estrear só depois de abril, então seria no caso no início do Brasileirão que o Atlético teria então um prazo de 3 meses para correr atrás desses documentos e tudo necessário. Vamos ver se nesse período o Atlético consegue fazer essa mudança para a SAF e conseguir, no caso, um time. Mas foi interessante essa matéria aí do Sport Value, como falei para vocês, o Atlético avaliado nesse valor de 1 bilhão e 785 milhões de reais, e teve um aumento em relação ao ano de 2020, de um pouco mais do que de quase 200 milhões de reais em relação à última temporada, quase 110 milhões de reais, tá? O Atlético Paranaense valia 1 bilhão 675 milhões e hoje vale 1 bilhão 785, então essa valorização aí de 110 milhões de reais em apenas uma temporada, muito por conta também de ter chegado na final da Sul-Americana e ter conquistado o título e também da Copa do Brasil. Foi um excelente ano para a equipe do Paraná. Enfim, quero que você deixe aqui nos comentários o que você acha a respeito dessa ideia do Furacão virar um projeto de clube empresa, virar uma empresa. Você acha que valeria, você acha que conseguiria um valor próximo desse 1 bilhão e 700 milhões de reais que está avaliado? Enfim, estou curioso para saber a opinião de vocês. Só antes de pedir para vocês deixar like, comentar aqui embaixo, eu quero falar que, assim, no caso o Atlético Paranaense sendo vendido, vale lembrar que o dono não teria, no caso, direito à Arena da Baixada, o centro de treinamentos e tudo mais, teria apenas, no caso, o valor da marca e os jogadores. Então isso tem que ser levado em consideração. No caso, seria um valor que teria que ser muito bem calculado antes de fazer uma negociação. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo para nós trazer mais conteúdos aqui a respeito da equipe do Furacão. E também aqui na tela final vou deixar 2 sugestões de vídeo para vocês. Uma desse do Atlético Paranaense, onde eu falo sobre o elenco muito forte que tem montado para essa atual temporada. E também o outro vídeo que eu trouxe ainda nesse mês, falando um pouco do projeto de clube empresa com muitos mais detalhes, muito mais completo nesse vídeo, tá bom? Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!